João capítulo 11, do verso 1 até o verso 57, irmãos. Aleluia. Amém? Para a gente poder entender a história, a dinâmica do que aconteceu, a morte de Lázaro, diz o título. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós, para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de colocá-las, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Maria disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocavam o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam ver Jesus. Estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos diante daquilo que é luz para o nosso caminho. Oh Deus, lâmpada para os nossos pés. Nós te agradecemos. Fala o nosso coração nesta noite. Retira, Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha, tudo que impede a nossa compreensão, o nosso entendimento. Ilumina os olhos do entendimento nesta noite. Que não seja eu, mas que o Senhor use os meus lábios, a minha boca, Senhor. Que o Senhor venha me conduzir, que o Senhor cumpra a tua vontade, o teu propósito aqui neste lugar, em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmão. O texto é longo,
Mas temos aí toda a dinâmica, toda a história, não é? Do que aconteceu, do que ocorreu. E eu agora vou dar uma acelerada aqui para a gente poder não ultrapassar aí o limite, né, irmãos? Só a leitura já nos fez aí utilizar alguns minutos, né? Aleluia. Queridos, é importante que se saiba que este foi o último grande milagre que Jesus realizou publicamente. Foi realizado na última semana, antes de ele ser preso, julgado, condenado e morto, crucificado. Deste milagre podemos extrair várias lições importantes para a nossa vida, que inclusive nos ajudam a desfazer falsas narrativas que são disseminadas por pessoas mal intencionadas ou que, de fato, desconhecem a verdade das Escrituras. Algumas destas lições eu quero ver com você nesta noite. Por que eu digo que nos ajudam a desfazer algumas narrativas falsas, né? Porque o que se observa, na maioria das vezes, isso é notório, é que as pessoas falam do amor de Deus, falam do Evangelho, mas a mim me parece que a mensagem fica pela metade, porque quando as pessoas falam de Jesus, falam do Evangelho, muitos entendem, e isso é motivo de frustração, porque quando elas descobrem que o que disseram não é verdade, elas ficam frustradas. E o que eu quero dizer com isso? Dizer que o Evangelho vai fazer com que você se torne alguém imune às crises, às dores, às dificuldades, às aflições, às lutas. Dizer que crente não passa aperto, não enfrenta crises, é uma mentira. E muitos, às vezes, acabam sendo mal, né? Porque só se fala da parte boa. As pessoas só dizem, olha, vem que Deus vai mudar a tua vida. Vai ser sombra e água fresca. Não é isso, pastor Yuri? Olha, você vai ser uma beleza. Pare de sofrer, né? Olha, é só vitória. Só vitória. E isso não é verdade. Evangelho, irmãos, servir a Cristo não é só vitória, não. Às vezes é mais derrota do que vitória, porque a gente enfrenta, sabe? A gente passa por tribulações, por momentos de dificuldade, de dor, né? O bom disso tudo é que nas lutas, nas dificuldades, Deus não se aparta, Deus não se ausenta, Ele está sempre presente conosco. E isso é o que nos faz capazes, ou o que nos dá a possibilidade de vencermos as crises, as dificuldades que enfrentamos, porque Deus está conosco e certamente, se Ele não estivesse, nós não conseguiríamos vencer. Então, queridos, Jesus mesmo disse, certa feita, estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a mim me parece que esta parte, às vezes, das Escrituras do Evangelho, ocultam, né? Escondem. E, na verdade, isso precisa
ser dito, irmãos. Isso precisa ser falado, não é? E em muitos lugares não falam. Dizem que evangelho é só mar de rosas. É só maravilha, você vai ter só vitória. E a gente sabe que não. A gente sabe que não, e nós queremos nesta noite que você tenha consciência disto. As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. As crises podem aumentar, irmãos. Lázaro piorou e a piora culminou em sua morte. Há momentos que somos bombardeados por problemas que escapam ao nosso controle. Enfermidades, perdas, prejuízos, luta. Oramos e parece nada acontece. Aliás, às vezes parece até que a gente ora e piora, né? Não parece? Tem gente que fala, parece que eu orei e parece que piorou. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. Quando a enfermidade e o luto chegam à nossa casa, irmãos, ficamos profundamente angustiados. Nessas horas, nossa dor aumenta. A nossa expectativa era de receber um milagre, e o milagre não chega. Exemplo, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Lembra da história? Eles passavam ali, estavam caminhando, estavam lá entre eles conversando. Você lembra? Você lembra dos milagres de Jesus? Você lembra que Jesus fez o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar? E os 2 estavam ali, cabisbaixos, tristes, né? Porque, poxa vida, nós pensávamos que era ele que ia redimir Israel. E agora ele morreu, ele foi crucificado. Eles pensavam que estava tudo acabado. E Jesus, de repente, está ali caminhando do lado deles, e eles estão tão envolvidos com o problema em si, que eles não conseguem identificar que era Jesus que estava ali caminhando com eles. Em dado momento, Jesus pergunta para eles, o que aconteceu? Ué, tu não sabe? Todo mundo sabe. Você não sabe o que aconteceu lá? E eles aí vão contar para Jesus o que tinha acontecido. Eles estavam tristes, irmãos, porque eles pensaram que era o fim, que tinha acabado. Lá no capítulo 24 de Lucas, no verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas pegaram ele, prenderam ele, julgaram, condenaram, crucificaram, e agora nós estamos aqui. Ó. O que a gente faz agora? Não parece, às vezes a gente não fica achando que não tem jeito, que está tudo acabado? Este texto, irmãos, nos mostra a didática que Jesus utilizou na realização deste grande milagre. E aí aqui fica uma pergunta, como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Porque no verso de número 3, se você está com a sua Bíblia aí aberta, no verso de número 3 diz, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. A família de Lázaro era amada por Jesus. Ele amava Marta, Maria e a Lázaro. E mesmo assim, Lázaro ficou enfermo, ficou doente. Você sabe que quando uma pessoa da família adoece, toda a família adoece junto, não é verdade? É, irmãos. Quando alguém da nossa família adoece, a família toda adoece junto, irmãos. Toda a família adoece. Mas agora, se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Olha, algumas perguntas aqui que a gente às vezes faz, né? Alguns de nós, às vezes, se Jesus amava a Lázaro,
por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? E aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo vai dizer que o amor é o quê? Sofredor, né? O amor é sofredor. E Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. Buscaram ajuda em quem? Em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria a agenda e as atenderia sem demora. Elas buscaram ajuda de Jesus com base certa. O amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Então elas pensaram, se Jesus ama Lázaro do jeito que ele disse que ama, ele vai largar tudo o que ele estiver fazendo. Ele vai vir correndo. Quando ele souber que o Lázaro está enfermo, está doente, ele vai deixar o que ele tiver para fazer, para poder vir socorrer. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Elas imaginavam que Jesus viria imediatamente. Porque Jesus não curou Lázaro à distância, irmãos. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele não poderia fazer isso quando ele recebeu a notícia? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, não poderia? E podia também curá-lo à distância. Ele já havia feito isso. Você lembra do filho do oficial? O oficial que foi ter com Jesus e disse, olha, meu filho está lá, ficou lá doente, né? E Jesus simplesmente, lá em João capítulo 4, do 43 ao 54, Jesus disse, olha, vai, né? Teu filho está bem. E diz a palavra que aquele homem, ele creu. Ele podia ter questionado, como é que pode? Eu venho aqui te pedir oração, ajuda, e o Senhor simplesmente diz, vai, teu filho já está. Mas aquele homem acreditou, quando Jesus disse para ele, vai, porque o teu filho está sarado, curado, está bem. E o homem foi. E diz o texto que quando ele ia se aproximando do lugar onde ele morava, o servo veio imediatamente dizer, olha, teu filho está bem. E o homem quis saber a que horas isso aconteceu. E disseram para ele, e quando disseram para ele, ele lembrou, foi exatamente na hora que Jesus disse, vai, teu filho está bem. Então Jesus havia curado o filho do oficial. Ele não poderia ter curado também Lázaro à distância? Ter liberado uma palavra, ter dito, olha, né? Por quê? Não aconteceu. Os judeus não puderam conciliar, irmãos, o amor de Jesus com o sofrimento da família de Lázaro. O verso de número 37, ele diz, verso 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Os judeus questionaram, disseram, não podia. Ele curou cego, levantou paralítico, ele fez com que leprosos ficassem limpos. Por que ele deixou que Lázaro morresse? E aqui vai uma pergunta que muitos já fizeram. Se Jesus nos ama, por que sofremos? Se Jesus nos ama, por que passamos por aflições? Se Ele é todo-poderoso, irmãos, por que não nos livra dos sofrimentos? Por que um filho de Deus fica doente, perde o emprego, enfrenta o luto? Estas perguntas não são perguntas que fazem parte, né, da vida de todos nós. Em algum momento você já se questionou, né, já perguntou, por quê? Por quê? Amados, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Jesus não tinha
uma imunidade especial. O que eu quero dizer com isso? Deus o Pai amava o seu Filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz, em nosso lugar. Ele deu a sua vida. Nós lembramos disso nesta noite. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas, dores. Jesus não nos garante imunidade especial contra estas coisas, irmãos. Nenhum dos discípulos de Jesus teve morte natural. Nenhum. Um morreu de ponta cabeça, o outro foi decapitado, o outro, imagine, as piores. Nenhum dos seus discípulos, teve morte natural, com exceção de um, Nenhum dos seus discípulos teve morte natural, com exceção de João. E mesmo assim ele morreu exilado, em uma ilha, solitário. Jesus nunca nos prometeu uma imunidade especial, mas sim a sua presença permanente, constante em nossa vida. Ele está conosco, 24 horas por dia. Quando ele disse, eu preciso ir, e ele diz, olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e este estará convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Então nós temos esta convicção, irmãos. Nós não somos imunes às lutas, às dificuldades, mas nós temos a presença do Senhor em nós, constantemente, é constante a presença dEle. Ele que nos dá força, Ele que nos ajuda a vencer as tragédias, as dificuldades, as lutas do dia a dia, que todos nós enfrentamos. As pessoas às vezes têm uma ideia, um tanto que fantasiosa. E eu não culpo, às vezes, a pessoa, eu culpo a quem ensinou desse jeito, dizendo que crente não tem dificuldade. Crente não fica desempregado, pastor Yuri. Crente não fica doente. Crente não enfrenta problema no casamento, na relação. Mentira. Todos nós, irmãos, todos nós enfrentamos lutas, sim. Mas a diferença é que quem não tem Cristo em sua vida se desespera, perde o tino, perde a direção, acaba às vezes até tentando contra a sua própria vida. Mas aquele que tem Deus, aquele que crê na sua palavra, aquele que, que colocou a sua vida, que entregou a sua vida a Ele, para esse há esperança, sim. O meu Redentor vive, e eu sei que por certo Ele se levantará. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja Deus. No capítulo 42 de Jó, ele diz, Senhor, eu bem te conheço, e sei que ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém. Deus é contigo, meu irmão. Talvez nesta noite você esteja aí meio que, devido às lutas, às dificuldades que você está enfrentando. Talvez você esteja se sentindo aí, sem forças, desanimado, sem saber o que fazer, achando que nem Deus se preocupa com você. Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mentira! Deus está atento.
Ele conhece detalhes da tua vida que nem mesmo você sabe. Ele conhece os pormenores da nossa vida. Ele sabe de tudo que se passa conosco. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Você não sucumbirá. Deus é contigo. Creia. Creia, meu irmão. Aleluia. Ele disse: olha, eu vos enviarei. Ele nunca prometeu uma explicação. Ele prometeu que ele próprio estaria presente. Ele que tem todas as explicações que eu e você precisamos. Mas como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Que às vezes parece que Jesus está demorando. No verso de número 39, verso 39, diz, aleluia, 39, então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Amados, Jesus não mudou a sua agenda para socorrer Lázaro. O texto diz, preste atenção, que Jesus ainda permaneceu. Ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Em vez de ir, mandou apenas um recado: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas acontece que Lázaro já estava morto. Lázaro morreu. Entenda que no momento em que a pessoa saiu, não é, para dar a notícia a Jesus de que Lázaro estava doente, nesse espaço de tempo em que ele sai para ir até o lugar onde Jesus está, Lázaro morre. Aleluia. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Muitos que ali estavam passaram a censurar a demora de Jesus. Marta oscilou entre a fé e a lógica. Afinal, como entender as palavras de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Se quando o mensageiro entregou a mensagem a Jesus, Lázaro já havia morrido. A demora de Jesus a deixou frustrada, quase decepcionada. Verso 21. Verso 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Amados, muitas vezes, a impressão que temos é de que Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara, e só depois de 25 anos ele cumpriu a promessa. Jairo vai pedir socorro a Jesus, e quando Jesus chega, a sua filha já estava morta. A fé de Marta passa por 3 provas, irmãos. Primeiro, a ausência de Jesus, no verso 3. Segundo, a demora de Jesus, no verso 21. E terceiro, a morte de Lázaro. Como conciliar o nosso tempo, irmãos, com o tempo de Jesus? A distância entre Betânia e o lugar onde Jesus estava dava mais ou menos 32 quilômetros.
Levavam um dia de viagem. O mensageiro gastou um dia para chegar a Jesus. Logo ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus demora mais 2 dias e gasta outro dia para chegar aonde Lázaro está. Daí, quando chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E diz a palavra, no verso de número 15, que Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. As coisas que são... A gente não entende a dinâmica de Deus, como Deus faz as coisas. A gente quer, às vezes, usar a nossa... Eu já disse que a lógica humana não cabe. Não cabe, irmãos, dentro da didática, não cabe, das coisas que Deus faz. Ele sabe a hora certa de agir, ele age segundo o cronograma do céu, e não segundo a nossa agenda, irmãos. Ele age no tempo do Pai, e não segundo a nossa pressa. Quando ele parece demorar, é porque ele está fazendo algo maior, melhor. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Era daquele jeitinho que estava ali. Jesus não chega atrasado, meu irmão. Ele não falha, ele não é pego de surpresa, ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem, ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais 2 dias porque sabia o que ia fazer. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus não está preso ao calendário do nosso tempo, irmãos. A gente às vezes quer rápido. Tenho pressa, Senhor. Ainda há aqueles que às vezes querem dar uma ajudazinha, né? Aleluia. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte, ou seja, passado. Marta crê no Jesus que ressuscita os mortos no último dia, futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora. Marta vacila entre a fé e a lógica. Ela não entende. Jesus diz para ela, Lázaro não está morto. E ela não entende. Ele vai ressuscitar. E ela diz, sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus precisa dizer para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Nós também agimos assim, irmãos. Não temos dúvidas de que Jesus realizou prodígios no passado. Não temos dúvidas de crer que Ele fará coisas tremendas no fim dos tempos. Mas temos dificuldade em crer que Ele opera ainda hoje, com o mesmo poder. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será sempre e eternamente Deus. Talvez essa seja a sua angústia nesta noite. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução, de acabar. Você tem orado pela conversão do seu cônjuge e o vê cada vez mais endurecido. Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus do que nunca. Você tem orado pelo seu emprego e ele ainda não aconteceu, não surgiu.
Você tem orado pela sua vida emocional e ela ainda parece um deserto. Ah, se tudo fosse diferente. Passado e futuro, irmãos. O grande erro do se tudo fosse diferente das duas irmãs foi ignorar o poder presente de Jesus que ali estava. Marta vivia ou no passado ou no futuro. Não podemos viver das lembranças que já passaram, nem apenas das promessas que ainda são futuras. Já estou terminando. Precisamos crer hoje, irmãos. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Neste evangelho, irmãos, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele é o grande eu sou. Quando somos confrontados pela doença, desapontamentos, demoras e mesmo pela morte, nosso único encorajamento é saber que vivemos pela fé e não pelo que vemos. O salmista disse em Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia e eu livrarei e tu me glorificarás. Nós cremos que há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele não impede que passemos por momentos de dificuldade, mas Ele promete nos livrar. Ele promete nos levar a salvo. O nosso navio vai atracar em porto seguro, porque é Ele quem está no controle, é Ele quem está no leme. O mar pode estar bravio, o vento pode estar soprando, a tempestade pode estar caindo, mas é Ele, é o Senhor quem está no controle da nossa vida, irmãos. Portanto, não se aborreça, não fique triste se você está enfrentando um momento difícil. Deus usa um momento difícil da nossa vida para nos ensinar, para fazer com que nos tornemos pessoas mais firmes. Somos aprimorados, somos nas lutas, é nas dificuldades. Quero concluir dizendo: talvez você esteja hoje passando por uma aflição, como Lázaro, Marta e Maria. Talvez haja alguém enfermo na sua casa. Talvez você tenha orado pela cura e vê seu ente querido piorando. Talvez você espere a intervenção de Jesus e ele parece atrasado. Talvez as pessoas cobrem de você: por que Jesus ainda não atendeu o teu clamor? Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã: Jesus nunca chega atrasado. Ele não é apenas o Deus que fez e fará. Ele é o Deus que faz. Ele chora com você. Ele se importa com você. Ele faz o impossível para você. Creia nisso, meu irmão. Para socorrer você, Ele deu a sua própria vida. Para levantar Lázaro da sepultura, Ele enfrentou a prisão e a morte. Porque Ele não podia ir lá, porque estavam buscando Ele para prendê-lo e para condená-lo e crucificá-lo, para matá-lo. Tanto que os discípulos dizem: vamos com Ele, vamos morrer com Ele. Está lá no texto. Jesus não podia ir lá, porque Ele corria o risco de ser preso. Mas ele para salvar Lázaro, Ele enfrenta a própria morte. É isso que Ele faz por mim e por você.
Ainda que seu problema pareça insolúvel, ainda que o seu Lázaro, né, esteja sepultado há 4 dias, creia, e você vai ver a glória de Deus. Eu não sei qual é o seu Lázaro. O seu Lázaro pode ser o desemprego, pode ser uma doença grave. Não sei qual o problema que você está enfrentando. Mas eu quero dizer a você que se você crer neste Deus, você vai ver o seu mover, o seu agir, você vai ver a glória dele na tua vida. Não abra mão, irmãos. Não retroceda. Não retroceda. Creia tão somente. E você vai ver que, embora você esteja enfrentando lutas e dificuldades, você não vai sucumbir. Ele te toma pelas mãos e te diz: meu servo, meu filho, não temas, eu estou contigo. Amém? Creia nisso. Que Deus abençoe você. Deus abençoe tua vida. Aleluia.